Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Conhecimento que muitas e muitas vezes está canalizado, está catalisado justamente nos livros. Mas sabemos hoje, com as tecnologias, que os livros vão adquirindo outras formas. E essa é a nossa temática de hoje. Falaremos sobre biblioteca digital. Para falar sobre esse tema, nada mais justo do que falar com alguém que entende do tema livros, biblioteca. Nós acolhemos hoje, então, em nossos estúdios, a bibliotecária da Unipar, Inês Gemelli. Seja muito bem-vinda, Inês. Segunda vez que está conosco aqui batendo um papo sobre leitura, sobre livros. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Biblioteca digital, Inês. Parece uma novidade para a gente. Aliás, há um bom tempo que nós temos livros digitalizados por outros formatos que nós chamamos às vezes de virtual. Mas, na tua opinião, o livro virtual, o livro digital, ele já caiu no gosto do brasileiro? Com certeza. É uma nova forma, um novo meio, uma nova forma de leitura. Com o advindo aí da informática e os arquivos digitais, o livro eletrônico caiu sim no gosto do nosso alunado. E é interessante porque quem tem a facilidade do uso do computador, do notebook ou mesmo dos aplicativos de celulares, faz a leitura com maior tranquilidade. E com certeza é um novo instrumento que vai facilitar, vai ajudar em muito o aluno a adquirir conhecimento. O fato você citou o alunado que aí, digamos, são os nativos digitais, né? Isso. Que nasceram na época da internet, etc., né? Que não é o nosso caso. Não que sejamos velhos, não é isso, né? Mas esse aluno não teve um contato exclusivamente com o livro físico, como é o nosso caso. Ele teve contato com outra possibilidade de fonte, que é o livro digital, ou chamamos de livro virtual, né? Você acha que ele tem essa facilidade de leitura no mundo digitalizado porque talvez ele deixe de lado um pouquinho o mundo físico, o livro físico? Qual que é a tua leitura? Ou pela facilidade mesmo que o aplicativo nos oferece? Eu acho que talvez ele não tenha tido uma cultura do livro físico. E por algum motivo, a própria mídia favorece que você tenha esse acesso à divulgação maciça de bibliotecas digitais, ou mesmo artigos, enfim, o próprio conteúdo, de repente, do curso leva a ele fazer uma leitura em um artigo que está disponível num site ou numa biblioteca digital. Então, isso vai facilitar o entrosamento dele. Porque nós que viemos de um livro de papel, a nossa dificuldade foi em ler o livro nesse novo formato. Mas para esse aluno que está entrando hoje na universidade, é tranquilo essa leitura porque ele já está muito familiarizado e muito bem familiarizado com todos os recursos, com todas as possibilidades que tem aí disponível para que ele adquira esse conhecimento, que ele se informe com relação ao curso ou à área, o assunto de interesse dele. Há um tempo atrás, quando eu dava aula no ensino médio de filosofia, um dia batendo um papo com os alunos perguntaram como é que era fazer trabalho no nosso tempo de escola, né? E eu contei, a gente pegava a folhinha de papel ao maço, ia até a biblioteca, pedia à bibliotecária a enciclopédia Barça, sentava na mesa e ficava copiando, anotando, trabalhando a partir do livro físico. Eles acharam isso um absurdo. Ainda se tem essa imagem hoje em dia, não? Ou seja, o alunado novo, ele não entende como foi a nossa formação? Como é que você tem essa percepção com o aluno jovem hoje, que procura, que acessa a biblioteca? Eu tenho a realidade. Quando você vê o aluno comprometido com o assunto que ele tem interesse, você vê que a busca dele, o próprio trabalho dele tem uma qualidade relevante. Tem um embasamento em referências, tem um embasamento em sites ou bibliotecas que ele já pesquisou e mesmo em livros físicos, né? Então eu vejo assim, a preocupação desse aluno, basta ele ter interesse, que você vê que flui a informação, que a busca dele é diferente. Então quando você pega um aluno interessado
Para a gente, por exemplo, que faz todo um trabalho de auxílio à normalização de trabalhos, você vê claramente isso, né? E você passa para ele, olha, hoje você tem a facilidade de fazer o seu trabalho num computador, num notebook. Na minha época de faculdade, nós fazíamos um guia numa folha de almaço, como você disse, um papel sulfite para digitarmos os nossos trabalhos. E antes datilografar ainda, exatamente, né? Eram datilografados. Hoje você tem uma correção automática. Você tem uma paginação automática. E na minha época de faculdade isso não existia. E eu sou formanda num limite de divisão de tecnologias. Eu saí da faculdade quando estava se começando a parte de informatização. Então a informática contribuiu muito para que você tivesse uma aceleração, vamos dizer assim, de conhecimento. Essa publicação, vamos dizer assim, em grande quantidade, e essa seletividade, o que você vai ler, dentre essa profusão de conhecimento que está sendo jogada no mercado. Né? Qual que é o teu norte? Por isso que as bibliotecas universitárias, elas têm que ter uma direção, o que vai ser direcionado, qual que é a linha do curso, né? O que eu vou disponibilizar para esse meu aluno dentro da biblioteca, quer seja digital, quer seja físico. Então, tudo isso tem que ser visto para que o que o professor exige do acadêmico lá na sala de aula, eu tenha esse material disponível, ou físico ou virtual, na biblioteca, ou digital, no caso, na biblioteca. Então, a importância disso é que vai dar qualidade a esse formando, né? E a instituição sabe, né, colabora, incentiva que o aluno realmente faça uso desses recursos, dessas informações. Mesmo que ele tenha todo o acesso possível na casa dele, no seu computador pessoal, é interessante que a instituição séria, ela ainda direcione as fontes de pesquisa através da biblioteca, tanto física como digital. Exatamente, porque os cursos eles estão pautados nas bibliografias, né? Qual é o acervo, quais são os títulos que aquela disciplina tem como referência, né? Como clássicas ou como bibliografia básica. O que é básico para aquele curso, né? O que é imprescindível que aquele aluno saiba para se tornar um bom profissional. E isso está pautado nas referências daquele curso, daquela disciplina. E isso tem que estar disponível na biblioteca. Perfeito. E vai estar disponível na biblioteca. Tá? É lógico que se nós tivermos um acervo virtual disponível gratuitamente, muito melhor, né? Mas geralmente se complementa com esses materiais. A grande questão é, o aluno muitas vezes tem que fazer uma pesquisa, na minha opinião, e às vezes não sabe por onde começar a pesquisa. Qual é um caminho que ele tem para ele poder filtrar os conteúdos que ele deve pesquisar, tanto no mundo físico como no mundo virtual? É bem interessante a sua pergunta. Dependendo do conhecimento do acadêmico, o interessante seria ele começar a pesquisa dele por um bom dicionário. Bom dicionário, primeiro passo. O primeiro passo. Lógico que se ele tem um conhecimento já do que ele quer, o dicionário seria dispensável. Mas nunca é dispensável o uso do dicionário. Então, assim, após isso, aonde ele vai pesquisar? Como biblioteca universitária, nós temos bases de dados conceituadas, aí, o Cielo, né, o Medline, enfim, o BBO e outras bases de dados que são consideradas relevantes para esse público universitário. Temos também o Google, que é uma fonte de pesquisa, que eu diria até que poderia estar substituindo o nosso tão falado dicionário, né, o Google universitário, enfim. Mas, assim, nada disso substitui um bom livro, nada disso substitui um bom artigo publicado em uma revista relevante, um periódico relevante.
Então, quem são os autores que estão publicando sobre esse assunto que você tem interesse? Quais são as novidades daquele assunto dentro do meio acadêmico? E o que você pretende estudar, ou o que você pretende fazer com este assunto, com essa temática? Né? Você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, é para ter o conhecimento, é para complementar a disciplina que você está estudando? Tudo isso vai influenciar, lógico, na busca. Lógico que se você sentar em frente a um computador e digitar algo lá e trouxer uma infinidade de informações, cabe a você também filtrar o que é relevante ou não para você fazer a leitura. Né? Por exemplo, se você for fazer a pesquisa no Cielo, ele vai te trazer a referência e o resumo. Se você lê o resumo e o resumo não é interessante, você vai descartando aquela informação. Mas se o resumo é interessante, você vai se aprofundar, você vai ler o artigo completo. Então, são formas diferentes de você estar aí vendo ou buscando o conhecimento. Assim como nós temos várias possibilidades de pesquisa, né, como você mesmo nos orientou, de filtros, aquilo, vão surgindo também novas modalidades de ensino, de educação, que é o caso muito bem estabelecido no Brasil da EAD, da educação à distância. E nesse processo, é claro que na biblioteca digital vem bem de encontro à proposta. Como é que a Unipar tem se preparado para essa proposta de educação à distância na questão de biblioteca? Como ela se organizou para atender esse público que é cada vez mais crescente? A novidade ensino à distância é muito interessante, porque a Unipar adquiriu a biblioteca da Pearson, que é uma biblioteca com mais de 3.000 títulos, com o objetivo de disponibilizar esse acervo para os alunos do ensino à distância, do EAD. Então, assim, quando você faz o acesso, só vai ter acesso, lógico, os alunos do ensino à distância. Quando você faz o acesso, você tem o e-book, né? Você pesquisa pelo título, pelo autor, enfim, as formas tradicionais de pesquisa. Mas, assim, o interessante é que você vai fazendo a sua leitura no e-book de forma como se você estivesse folheando o livro. O e-book é estático, né? Ele não te dá a possibilidade de você acessar uma internet, não te dá a possibilidade de você ver um filme, né? É exatamente o livro físico digitalizado. Então você pode ler o capítulo, fazer as anotações, sublinhar, marcar o texto, enfim, tem N recursos que você pode estar lançando mão para na sua leitura. Então, assim, é bem interessante, você tem vários recursos de cores, de tamanho de fontes, letras, né? De fonte, de luminosidade, né? E o interessante também é que você pode estar adquirindo esses livros ou esses capítulos de livros, ou você também pode estar pedindo partes do livro, né? Você adquire as cotas, vamos dizer assim, como se fossem cotas de Xerox, e aí você tem a liberação para estar imprimindo essas obras. Isso para os alunos da EAD. Eles têm uma senha para entrar na Pearson? Como é que funciona? A senha é a senha do aluno virtual dele, a senha, a matrícula e a senha do EAD. Sim. Né, dele como aluno do EAD. E ele pode imprimir também? Sim, ele imprime uma vez que ele tenha comprado os créditos. Tá? O que seria isso? Na verdade, lá eu simulei a compra, fiz a compra, ele libera a aquisição via cartão de crédito e tal, não tem problema. Segundo a pessoa da Pearson, os direitos autorais são recolhidos, né? Então seria uma forma aí de você, da própria biblioteca digital, vamos dizer assim, estar recolhendo a questão dos direitos autorais. Sim.
que eu acredito que ainda seja um grande entrave para termos um maior número de bancos de dados ou bibliotecas virtuais, digitais, sim, em função dos direitos autorais, né? Que é uma questão delicada. Porque na maioria das vezes os livros que estão disponíveis na internet para a gente é uma pessoa que digitalizou sem autorização do autor, né? E colocou ali. A Pearson não tem isso, né? Ela trabalha com os direitos autorais. Exatamente, ela tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, assim, você vê que é um banco de dados realmente sério, né? Então, tem toda uma estrutura para o que você quer fazer além da pesquisa dentro da biblioteca da Pearson. Esses 3.000 volumes que foram adquiridos na Pearson, é a Pearson quem oferece ou a instituição quem seleciona os volumes? Não, eu não saberia dizer assim, mas você compra, vamos dizer assim, o pacote. O pacote. Então, por exemplo, tem os títulos que são interessantes, mas tem alguns que são, vamos dizer assim, não são, vamos dizer, de cunho científico, alguma coisa, algum romance, alguma literatura talvez não tão, né? Mas tem muitas obras de domínio público, né, que já estão disponíveis. E assim, você vê, quando você tem um autor, a grande maioria, todos os livros daquele autor estão ali. Entendeu? Então, assim, tem vários autores da área da pedagogia que têm todos os livros deles disponível na biblioteca da Pearson. E temos eles também disponível físico. Biblioteca física. Da biblioteca física. Então, você vê que realmente, de repente, poderia estar complementando, mas são públicos diferentes, né, vamos dizer assim. Então, a biblioteca da Pearson foi adquirida com o objetivo de estar atendendo os alunos do ensino à distância. Perfeito. Inês, há um tempo atrás, quando começaram a surgir os primeiros livros virtuais, digitais, né, os e-books por aí, alguns apregoaram que os livros físicos estavam com uma data de validade prevista, iriam acabar. Aconteceu isso mesmo ou não? Não. São duas tecnologias que se complementam. Não são contraditórias? Não, eu acho que as duas se complementam e fazem parte de uma história. Se nós pensarmos na Biblioteca de Alexandria, dos rolos de papiro, da própria invenção da imprensa, e hoje o material da forma como, o livro da forma como nós temos, ele não vai desaparecer. O que acontece é que nós temos uma migração de público. Temos um público que se adequa muito bem ao livro de papel e temos aquele que adora o livro digital, o e-book. Então, são tecnologias que vieram para complementar e fomentar aí a leitura. Eu acho que ambas são muito importantes. Eu não posso relegar nenhuma nem a outra e nem dizer que a informação do livro de papel está desatualizada, pode de repente estar desatualizada em termos de espaço, em termos de tempo. A questão aí que uma informação digitalizada, uma informação num livro eletrônico, de repente, a rapidez que essa informação chega ao usuário é muito maior. Ao passo que no livro impresso eu tenho todo o tempo necessário para que esse livro seja impresso no papel. Então, essa temporalidade aí que talvez seja a grande diferença. O livro digital, a informação digital, ela é muito mais rápida e isso ninguém vai tirar. Ao mesmo tempo, a informação no papel, ela vai estar ali sempre. Então, assim, são tecnologias que, ao meu ver, se complementam e não vão desaparecer. A ideia de complementaridade, tanto do impresso como do digital, serve e encaixa-se também na questão das bibliotecas. Tanto a física quanto a digitalizada, elas se complementam. Com certeza, se complementam, uma vez que para uma biblioteca ter o corpo físico, ela precisa da informação. A informação vai estar aonde? Qual que é o suporte? E para a biblioteca, tanto faz ser o suporte papel ou o suporte digital.
O que é a vantagem do digital, da biblioteca, do livro, da informação digital, é que o aluno ou a pessoa interessada nessa informação, ela pode buscar essa informação de qualquer parte que ela esteja. E essa informação ela vai estar armazenada, não interessa para o usuário aonde que essa informação vai estar armazenada. Então, a informação vai estar disponível para esse acadêmico. E o que importa para ele é a informação. O suporte e aonde está essa informação é o de menos para o usuário. O que ele quer é a informação. Perfeito. Por falar em informação, ou buscar informação, querer informação, o que a biblioteca da Unipar pode oferecer, que estrutura ela tem, que oferece ao educando, ao professor, à comunidade, para ser acessada? Olha, nós fazemos um trabalho de referência junto aos acadêmicos, temos na estrutura da biblioteca colaboradores para auxiliar os levantamentos bibliográficos, né, os levantamentos de assunto, de interesse do acadêmico, na localização de referências para os professores, para os alunos. Fazemos também um acompanhamento e uma orientação de normalização de trabalhos acadêmicos, tá? A procura, eu sempre digo que poderia ser maior, né? Mas temos atendido bastante os acadêmicos. Eu acho assim, é um trabalho que é desenvolvido pelas bibliotecas universitárias. E assim, o que eu tenho visto é que cada ano eu tenho um incremento maior nessa pesquisa, um número maior de acadêmicos procurando isso. Então, isso me dá o retorno de que o trabalho está sendo bem feito. Né? Temos o trabalho, oferecemos e temos o retorno, o que é muito interessante. E não é só também eu fazer o trabalho para o acadêmico, mas eu dar os caminhos. Isso é o principal. Para que ele se torne autônomo na pesquisa. Porque temos bases de dados conhecidas, por exemplo, na área da saúde ou na área do direito, por exemplo, que de repente o aluno de primeiro ano nunca ouviu falar. Então é interessante que se diga a ele aonde ele pode estar buscando informações relevantes dentro da profissão que ele escolheu ou do curso que ele escolheu. Para a gente encerrar um pouco o nosso bate-papo aqui, Inês, deixando um pouquinho de lado a ideia de biblioteca física, biblioteca digital, livro físico digital, para você, para a Inês, o que é a leitura? Já que você é formada nessa área, né, bibliotecária. Olha, leitura para mim é informação. E informação independe em que meio ela vai estar. Se no livro físico, se numa página de jornal, se numa manchete de televisão. A informação, para mim, o interessante é a informação. O que você busca? E nós somos o profissional da informação. Onde tem a informação, nós temos campo de trabalho, nós temos como tornar essa informação disponível. Então, isso que é o cativante, isso que é importante na profissão de bibliotecário. Não é? O curso Ciência da Informação ou Biblioteconomia, ele nos dá essa possibilidade de saber que a informação é algo de muito valor. E aí tem alguém que diz que só os ignorantes não dão valor à informação. Então veja, o quanto é importante, se quisermos uma sociedade igualitária, que nós tenhamos essa informação disseminada. E nós temos os instrumentos que vão permitir, dentre esses milhões de publicações ou de informações que são geradas aí no dia, de estar permitindo que o usuário ou que a pessoa que não tem esse conhecimento tenha esse conhecimento. Então, a verdadeira importância do profissional bibliotecário está em levar a informação à comunidade. Quer seja ela inserida no meio universitário, numa biblioteca de hospital, numa biblioteca para deficientes visuais, enfim, numa biblioteca comunitária, numa biblioteca
pública, é o de menos. A informação tem que chegar ao usuário. Que profissão bonita de vocês, viu? São indicadores de caminho, né? Sistematizadores de conhecimento, de sabedoria, de cultura. Parabéns pela tua escolha profissional e obrigado pela sua presença entre nós aqui partilhando conhecimento. Eu que agradeço. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.